E se as respostas para os maiores mistérios da vida sempre tivessem estado dentro de você, ocultas não no caos do mundo, mas no silêncio, esperando pacientemente para serem percebidas? Há um sussurro, uma verdade eterna que fala não à mente, mas à alma. Um chamado para despertar seu poder interior, um poder que jamais se ausentou, apenas soterrado sob camadas de dúvida, medo e ilusão. Inspirado por Helena Petrovna Blavatsky, a voz do silêncio é uma joia espiritual enraizada na antiga sabedoria oriental. Esta jornada vai além da leitura de um texto. É uma releitura de verdades universais à luz dos desafios do mundo moderno. As palavras de Blavatsky, extraídas do antigo livro dos Preceitos de Ouro, revelam um mapa para o labirinto do eu. Elas falam de 3 salões sagrados que todo buscador deve atravessar. O salão da ignorância, onde a alma está envolta em ilusão, o salão do aprendizado, onde a verdade começa a romper o véu, e o salão da sabedoria, onde o buscador descobre o infinito e o eterno dentro de si. Mas esta não é uma história de escuta passiva ou mera contemplação. É um convite, um chamado à ação para reacender a luz dentro de você, uma luz que nunca se extingue, não importa quão escuro o mundo possa parecer. Nesta jornada, exploraremos o silêncio além do ruído, enfrentaremos nossas sombras interiores e despertaremos o fio prateado da conexão com algo maior. Uma verdade que sussurra: você não está separado do que busca, você é o próprio jardim que deseja alcançar. Então está pronto para entrar na quietude e ouvir? Não com os ouvidos, mas com o coração. Não em busca de respostas externas, mas da sabedoria que já habita dentro de você. Este é seu convite. Esta é a voz do silêncio. Seja bem-vindo ao poder espiritual. Em um mundo saturado de ruídos, o silêncio pode ser ao mesmo tempo tentador e inquietante. Vivemos submersos no zumbido incessante de notificações, conversas e uma tagarelice mental sem fim. Mas o que existe além desse ruído? O que acontece quando o mundo silencia e nos voltamos para dentro? Helena Blavatsky escreveu sobre um silêncio profundo que transcende a ausência de som. Ela o chamou de nada, o som silencioso, um sussurro da verdade que só pode ser ouvido quando o ruído do mundo exterior desaparece. Não é um som como o conhecemos, não vem de fora, mas vibra dentro de nós, conectando-nos ao infinito. Para ouvir esta voz, Blavatsky nos lembra que devemos aquietar a mente, pois ela é a grande matadora do real. A mente se apega a ilusões, distrações e desejos passageiros, impedindo-nos de perceber a verdade mais profunda, as verdades da existência. O primeiro passo nesta jornada é deixar ir. Deixar ir o clamor dos sentidos, as histórias que contamos a nós mesmos e o medo do que podemos encontrar na quietude. Imagine-se em pé, perto de um lago calmo. Quando as águas estão paradas, refletem o céu acima, mostrando perfeitamente a vastidão do universo e suas profundezas. Mas quando a superfície se agita, ondulando com ondas ou movida pelo vento, o reflexo se perde. Nossas mentes são muito parecidas. Quando inquietas por pensamentos e desejos, obscurecem as verdades que estão logo abaixo da superfície. O silêncio não é apenas ausência de ruído, mas um estado de ser que requer paciência, coragem e confiança. Blavatsky descreve isso como a primeira luz do amanhecer iluminando suavemente a escuridão. Ela não exige, mas espera, oferecendo-nos o espaço para observar sem julgamento, ver sem filtros e lembrar o que sempre soubemos lá no fundo. Mas por que tememos o silêncio? É o vazio ou o que ele revela sobre nós mesmos? Na quietude, somos despojados de distrações e deixados para enfrentar a verdade crua e não filtrada do nosso ser. Isso pode ser perturbador. E se não gostarmos do que encontramos? Ainda assim, é somente abraçando essa vulnerabilidade que podemos iniciar o processo de transformação. Através do silêncio, começamos a ouvir as perguntas que realmente importam. Quem sou eu? O que me prende? Qual é a gaiola que construí para mim? Essas não são perguntas para a mente responder, mas para a alma refletir. As respostas não são dadas em palavras, mas sentidas, como o calor do sol na pele ou o toque de uma brisa. O chamado ao silêncio não é um retiro da vida, mas um envolvimento mais profundo com ela. Ele nos ensina que o silêncio não é ausência, mas presença, um santuário interior. Intocado pelo caos, é aqui, neste espaço sagrado, que podemos nos reconectar com a essência de quem somos e despertar a canção que sempre esperou para ser cantada. Então, entremos no silêncio,
Escutemos não com ouvidos presos ao ruído do mundo, mas com corações abertos ao infinito. Pois dentro do silêncio há um sussurro nos chamando para lembrar a verdade de quem somos. A jornada de cada buscador começa com um único passo, mas o caminho à frente nunca é linear. Blavatsky, em A Voz do Silêncio, fala de 3 salões sagrados: o salão da ignorância, o salão do aprendizado e o salão da sabedoria. Cada um representa um estágio de transformação, um limiar a ser cruzado no caminho para a iluminação. O primeiro, o salão da ignorância, é o mundo que conhecemos bem, um lugar de ilusões, distrações e apegos. Aqui, a alma é cercada pelo clamor da vida diária, onde a busca pelo sucesso material e pelos prazeres passageiros muitas vezes se sobrepõe às verdades mais profundas. Neste salão, confundimos sombras com luz, o transitório com o eterno. Mas ignorância não é apenas ausência de conhecimento. É um estado de inconsciência sobre nossa verdadeira natureza. Imagine caminhar por uma névoa, onde cada passo é guiado por suposições falsas e crenças herdadas. O salão da ignorância oferece conforto, sim, mas há um custo. O custo de nunca questionar, nunca despertar. A voz do silêncio nos impele a perguntar: isso é tudo o que sou? Há mais na vida? Essas perguntas são as rachaduras na parede da ilusão, permitindo que a luz da verdade penetre. É através desse questionamento que somos guiados ao segundo salão. O salão do aprendizado é um santuário e um começo. Aqui, a alma começa a se desfazer das camadas da ilusão que a envolvem. Mas esta não é uma tarefa fácil. Como Blavatsky escreve, sob cada flor há uma serpente enrolada. As verdades descobertas neste salão nem sempre são confortáveis. Elas nos desafiam, forçando-nos a confrontar nossos medos, nosso ego e as histórias que contamos a nós mesmos por tanto tempo. Aprender aqui não é acumular conhecimento, mas desaprender falsidades. Descascar camadas do que é desnecessário para revelar o essencial. Imagine segurar uma peça de ouro coberta de sujeira. Somente através da limpeza, do esforço e da perseverança, seu brilho verdadeiro emerge. Mas o salão do aprendizado alerta sobre o perigo de se perder na busca pelo conhecimento em si, confundindo maestria intelectual com compreensão real. A voz do silêncio sussurra novamente: não busque a luz nos prazeres dos sentidos ou nas distrações da mente. Busque-a onde sempre esteve, dentro de você. À medida que o buscador persevera, livrando-se das ilusões e crescendo em clareza, o salão final surge, o salão da sabedoria. Esse salão não é um local de grandes revelações externas, mas de profunda quietude, onde o buscador se funde com o infinito. Aqui, as fronteiras entre o eu e o universo se dissolvem, e a alma percebe uma verdade simples, mas transformadora. Você não está separado do que busca. Você é a luz que tem procurado. Blavatsky descreve esse salão como o reino de Aera, a fonte indestrutível da onisciência, um espaço onde o eterno e o finito se encontram, e o buscador se torna o próprio caminho. Mas esse salão não é o fim da jornada. É um começo, uma porta para o infinito. Cruzar esses salões é embarcar na jornada mais desafiadora de todas, a jornada interior. Ela exige coragem para deixar para trás o conforto da ignorância, resiliência para enfrentar as provações do aprendizado e humildade para se render à sabedoria além das palavras. A questão não é se você caminhará por esses corredores, mas se está pronto para dar o primeiro passo. Você está pronto para questionar as ilusões ao seu redor? Está pronto para aprender não buscando, mas deixando ir? Está pronto para entrar na quietude da sabedoria e abraçar a verdade de quem você é? A jornada pelos 3 corredores não é para os fracos de coração, mas vale a pena ser trilhada, pois, ao fim desse caminho, não há apenas compreensão, mas transformação. Não só despertar, mas libertação. Então, onde você está agora? No salão da ignorância, cercado por ilusões? No salão do aprendizado, lutando com verdades que o desafiam? Ou já vislumbrou, mesmo que por um instante, a infinita quietude da sabedoria? Onde quer que esteja, saiba disto. A jornada não é sobre chegar a um destino, mas tornar-se o próprio caminho. Os salões não são lugares a visitar, mas um limiar a ser cruzado dentro da alma. A voz do silêncio o chama para a frente. Você ouvirá? Cada jornada rumo à autodescoberta traz consigo um desafio inevitável, o confronto com as partes de nós que evitamos por tanto tempo. Blavatsky chama essa presença de destruidor, mas não se engane. O destruidor não é um inimigo, mas um reflexo.
Um espelho que revela os medos, dúvidas e inseguranças que carregamos. Imagine-se à beira de uma vasta floresta. O caminho à frente é incerto, sombrio e assustador. O destruidor sussurra: "Volte, você não está pronto. Quem é você para buscar o infinito?" Ele não ataca diretamente, mas se alimenta do medo, tornando-se mais forte a cada hesitação. Ainda assim, o destruidor não existe para impedi-lo, mas para testá-lo. Ele pergunta: "Você está pronto para enfrentar suas próprias sombras? Está disposto a deixar para trás as ilusões que o confortam, mas o mantém preso?" Blavatsky ensina que o destruidor não é uma força externa, mas nasce de dentro. Ele é o ego, agarrando-se desesperadamente à identidade que você construiu. O peso de feridas não curadas, medos enterrados e crenças que o mantêm pequeno. Quando você pisa no caminho do despertar, essas partes resistem à transformação, mas não se erguem para destruí-lo, e sim para desafiá-lo a crescer. Conta-se que um buscador sentou-se em silêncio, à beira de um rio, meditando por dias. Quanto mais permanecia ali, mais barulhenta sua mente se tornava, bombardeando-o com memórias de fracasso, dúvida e arrependimento. Ele sentiu como se estivesse se afogando na tempestade dos próprios pensamentos. Então, uma voz interior sussurrou: "Olhe para isso. Não corra, não lute, apenas observe." O buscador obedeceu. Parou de resistir e, em vez disso, enfrentou seus medos com coragem e quietude. O que ele descobriu mudou tudo. O destruidor não estava lá para machucá-lo. Era um fragmento de si mesmo, agarrado ao familiar porque temia o desconhecido. Não era um inimigo, mas um professor, oferecendo-lhe a oportunidade de se livrar do que não lhe servia mais. Para vencer o destruidor, você não deve fugir ou lutar, mas entender. Deve enfrentá-lo com compaixão, sabendo que é uma parte de você que teme ser deixada para trás. Quando o observa sem julgamento, ele começa a se mover como sombras, recuando na luz. Blavatsky compara esse processo ao ouro sendo purificado no fogo. Assim como o ouro deve suportar calor intenso para remover suas impurezas, a alma deve enfrentar o destruidor para emergir transformada. Cada confronto é uma chance de liberar as ilusões que nos pesam e descobrir a verdade de quem somos. Mas como começamos? Primeiro, reconheça o destruidor. Quando o medo ou a dúvida surgirem, pause, nomeie-os. Entenda que não são a verdade, mas reflexos de suas inseguranças. Segundo, observe sem apego. Resista ao desejo de lutar ou suprimir esses sentimentos. Em vez disso, sente-se com eles, permitindo que venham à tona completamente. E por fim, deixe eles irem embora. Reconheça sua presença e libere-os, sabendo que não mais definem você. Imagine um rio turbulento. Na superfície, a água bate e agita, mas abaixo há uma corrente profunda e constante. O destruidor é como a turbulência da superfície, uma força caótica que parece avassaladora. Mas quando você mergulha mais fundo, descobre a calma por baixo, a essência inabalável de quem você é. A sabedoria de Blavatsky nos lembra que toda vez que enfrentamos o destruidor, temos a opção de recuar para a segurança das ilusões ou avançar para o desconhecido. Embora o caminho à frente seja assustador, também é o único caminho para a liberdade. Nesse processo, o destruidor deixa de ser um inimigo. Ele nos empurra a nos livrar das camadas do ego, liberar os medos que nos prendem e abraçar o potencial infinito dentro de nós. Então, da próxima vez que sentir o peso da dúvida ou do medo, lembre-se: o destruidor não está lá para destruí-lo, mas para revelar sua força. É o fogo que tempera a alma, preparando-o para o próximo passo em sua jornada. Você já sentiu uma presença silenciosa e orientadora dentro de si? Algo que não fala em palavras, mas numa linguagem que você entende instintivamente? Blavatsky chamou isso de fio de prata, uma conexão inquebrável entre sua alma e o infinito, ligando-o à verdade universal que sempre esteve presente. O fio de prata não é algo que você pode ver ou tocar. Não é um caminho a ser descoberto fora de si, mas um conhecimento que sempre existiu dentro de você. É o sussurro suave que o empurra para a frente quando se sente perdido. A garantia silenciosa de que, não importa quão forte seja a tempestade, você não está sozinho. Blavatsky nos lembra que o fio de prata é nossa ponte entre a mente duvidosa e a alma conhecedora, o elo entre o caos e a calma, entre o transitório e o eterno. Mas, para sentir sua presença, devemos estar dispostos a silenciar o barulho do mundo e ouvir, não com nossos ouvidos,
mas com nossos corações. Há uma história de um viajante que, em sua busca incessante por sabedoria, escalou uma montanha para buscar respostas de um mestre. Mal chegou, esperando ensinamentos profundos, o mestre lhe entregou um espelho. O viajante ficou confuso e frustrado. Como as respostas que buscava poderiam estar em seu próprio reflexo? Mas quando olhou no espelho, algo mudou. Ele começou a ver não apenas sua imagem, mas a tapeçaria de sua vida, as lutas, os triunfos, as lições. Naquele momento percebeu que o mestre que buscava sempre esteve dentro dele. Esta é a essência do fio de prata. Ele nos lembra que o que buscamos fora de nós mesmos, as respostas, a orientação, a verdade, sempre esteve dentro de nós. Mas conectar-se a ele requer que deixemos de lado as distrações da mente e permitamos que a vida se desenrole. Imagine caminhar por uma floresta no outono, folhas douradas girando ao seu redor. Você sente uma clareza inexplicável, uma sensação de conexão com algo vasto e eterno. Aquela sensação, aquele conhecimento silencioso, é o fio de prata tecendo-se através de sua vida, mesmo nos momentos em que se sente mais perdido. Mas como fortalecemos essa conexão? Como permitimos que o fio de prata nos guie? Primeiro, cultive a quietude. Reserve um momento para pausar, respirar e estar presente. Deixe de lado a vontade de controlar ou analisar e simplesmente observe a vida se desenrolando ao seu redor. Segundo, confie na sua intuição. O fio de prata fala através de cutucadas sutis, uma ideia, um sentimento, um momento de clareza. Honre esses sussurros, mesmo que desafiem a lógica. Terceiro, abrace a rendição. Libere a necessidade de saber cada passo do caminho. Confie que o fio irá guiá-lo, oferecendo luz suficiente para o próximo passo. Blavatsky descreve o fio de prata como um guia eterno que jamais se rompe. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele está lá, na alegria e no desespero. Ele atravessa cada experiência mostrando que até nossas lutas são parte de algo maior. Ao seguir o fio de prata, percebemos que a vida não é um conjunto de eventos isolados, mas uma tapeçaria tecida a cada instante, moldando quem somos e quem nos tornamos. O fio de prata ensina que nunca estamos verdadeiramente sós. Ele nos conecta ao universo, uns aos outros e às profundezas do nosso ser. Ele nos lembra que, mesmo na incerteza, somos sustentados por algo infinito. Então pergunto a você: você sente o fio de prata em sua vida? Consegue perceber sua atração sutil, guiando-o à verdade? Se não, não se preocupe. Ele sempre esteve lá, esperando pacientemente que você ouvisse. Nos momentos de quietude e rendição, você o encontrará. E quando isso acontecer, saberá que as respostas que busca nunca estiveram distantes. Elas sempre habitaram dentro de você, entrelaçadas no tecido do seu ser. Toda jornada espiritual traz um momento de profunda escolha, uma encruzilhada onde dois caminhos se abrem, cada um prometendo algo distinto. Blavatsky, em A Voz do Silêncio, descreve essa decisão com clareza e urgência. Os caminhos não são meras escolhas físicas, mas duas abordagens para o despertar. O primeiro é o caminho da libertação, trilhado por aqueles que buscam iluminação pessoal. É um percurso de paz interior, liberdade do sofrimento e ápice da autodescoberta. Promete um santuário onde o ruído do mundo desaparece e a alma encontra repouso no infinito. O segundo é o caminho da renúncia, o menos percorrido. É escolhido por quem vê o despertar como um serviço à humanidade. Este caminho exige o sacrifício do conforto pessoal pelo bem maior, transformando-nos em luz para aqueles ainda perdidos nas sombras. Não é um caminho de facilidade, mas de propósito profundo. A escolha entre esses caminhos não é simples. À primeira vista, a libertação pode parecer mais atraente. Afinal, quem não deseja paz e realização? Mas Blavatsky nos faz uma pergunta essencial. Por que você busca essa iluminação? É apenas para si mesmo, ou há algo maior? Imagine-se à beira de um vasto oceano. Em um caminho você constrói um barco e navega, deixando as lutas do mundo para trás. No outro, você fica e ensina outros a nadar, guiando-os à segurança. Mesmo que isso signifique permanecer na tempestade um pouco mais. O primeiro caminho oferece tranquilidade. O segundo, significado. Através dele, sua luz pode transformar vidas. Blavatsky ensina que a verdadeira sabedoria não nos isola, mas nos conecta ao mundo. Ela chama o segundo caminho de doutrina do coração, um caminho movido pela compaixão, não pelo interesse próprio.
Significa abraçar o sofrimento alheio como se fosse nosso, vendo suas lutas como inseparáveis das nossas. Mas essa escolha não é sobre se abandonar. O caminho da renúncia não exige que você renuncie à alegria, mas que expanda sua visão de si mesmo. Não como um ser isolado, mas parte do todo. Despertar é reconhecer que a luz dentro de você é a mesma que brilha nos outros. Blavatsky descreve isso como a realização suprema. Não há separação. Os muros que erguemos entre nós e os outros são ilusões. Ao derrubá-los, descobrimos que cada ato de bondade, cada momento de serviço, ecoa para além de nós, moldando um mundo mais conectado e íntegro. A beleza dessa escolha não está em um caminho ser certo e o outro errado. Ambos levam ao despertar. A questão não é qual é melhor, mas qual ressoa com a verdade do seu coração. Todos os desafios, dores e tentações. Se você sente o chamado da libertação, abrace-o com humildade, sabendo que sua luz inspirará outros simplesmente por existir. Se sente o chamado da renúncia, caminhe com coragem, sabendo que seus sacrifícios abrirão caminhos para aqueles que ainda não veem a luz. No fim, os dois caminhos não são tão distintos quanto parecem. Eles convergem na essência, pois despertar verdadeiramente é iluminar-se e iluminar o mundo. Servir ao próximo é, paradoxalmente, encontrar a si mesmo. Então, enquanto está nesta encruzilhada, pergunte-se: por que sigo este caminho? O que realmente busco? A resposta guiará seus passos. Ela revelará qual caminho está alinhado ao propósito da sua alma. E lembre-se, a jornada não é sobre chegar ao fim, mas sobre se tornar o próprio caminho. Ser luz para sua libertação ou pelo bem maior. A escolha é sua, e a voz do silêncio sempre guiará. Ao final desta jornada, façamos uma pausa. Reflita. O que você ouviu no silêncio? Que verdades despertaram dentro de você? Talvez um sussurro atemporal tenha começado a se revelar. Uma voz que o chama a lembrar quem realmente é. Caminhamos pelos corredores da ignorância, aprendemos sabedoria, confrontamos a escuridão e descobrimos a luz guia do fio de prata. Paramos na encruzilhada de dois caminhos, cada um oferecendo um destino diferente. Mas agora a questão permanece. O que você fará com o que encontrou? Este é o coração da jornada. Não apenas o conhecimento adquirido, mas as ações que você tomará. Blavatsky nos lembra que o caminho espiritual não é passivo. É um chamado à transformação, para viver com intenção e trazer luz a um mundo obscurecido pela dúvida e pelo medo. Integre as lições do silêncio à sua vida diária. Comece pequeno, mas comece com intenção. Reserve um instante a cada dia para sentar-se em quietude e ouvir a voz interior. Não precisa ser longo. Alguns minutos podem abrir uma porta para uma prática de clareza profunda. Observe o ruído do mundo sem permitir que ele o consuma. Perceba como as tempestades da vida vêm e vão, mas sua quietude interior permanece intocada. E, acima de tudo, deixe o que descobriu guiar suas escolhas. Pergunte a si mesmo: estou vivendo em alinhamento com minha verdade mais elevada? Estou permitindo que a luz dentro de mim brilhe? Esta não é uma jornada de perfeição, mas de progresso. Cada passo, por menor que seja, o aproxima da verdade de quem você é. Mas esse caminho não é apenas seu. Como Blavatsky nos lembra, despertar é enxergar a interconexão de todas as coisas. A jornada do despertar não é sobre chegar ao fim, mas sobre tornar-se a quietude na tempestade, a luz na escuridão e a verdade em meio à ilusão. É viver em sintonia com a voz do silêncio e permitir que ela o guie rumo a uma vida de significado, conexão e propósito. Agora, reserve um instante, feche os olhos, respire profundamente e sinta o silêncio interior. Você não está vazio, mas repleto de possibilidades. Ele contém as respostas que busca, a força de que precisa e a luz que o conduzirá adiante. Quando abrir os olhos, que este seja seu novo começo. Dê um passo à frente, não com certeza, mas com coragem, pois a voz do silêncio não é um eco distante. É sua própria voz chamando-o para despertar, recordar e se tornar